moldados à imagem e semelhança de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Então as crianças seguem com as irmãs aqui. Está aberto aí ou está trancado? Aberto. Enquanto as crianças vão seguindo, só avisando as irmãs que vão ficar com as crianças, nós vamos ter ceia. Tá? Então, na hora que a gente for fazer a ceia, a gente pede para o pessoal vir, para todo mundo poder participar. Tá? Opa. Então, enquanto as crianças vão seguindo, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Nós vamos hoje James? Está saindo só aqui. Tá. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. Quero pedir que os irmãos acompanhem a leitura nesse momento. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Pois bem, meus irmãos, nós estamos na nossa empreitada aqui na carta de Paulo aos Romanos, caminhando trecho a trecho da carta, aprendendo um pouco mais, e eu fazendo aqui as minhas anotações para preparar o texto do sermão. Confesso que este trecho da carta, a carta começou a ficar complicada, né? Enquanto muitas vezes a gente acha que a carta é complicada como um todo, mas a partir de agora o apóstolo Paulo vai exigir da gente uma atenção a uma série de conceitos que ele já foi construindo desde o início, a fim de que a gente não se perca em assuntos que porventura parecem aparecer de forma aleatória. Então, por exemplo, você vai ver que neste trecho aqui o apóstolo Paulo fala de adultério, fala de casamento, de novo casamento, de possibilidade de novo casamento, e embora esse texto seja utilizado muitas vezes para falarmos desse assunto, como uma inferência que o apóstolo Paulo faz a partir da compreensão de como Deus encara a união do casamento, não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esse trecho ele não está preocupado com o casamento, ele está preocupado com uma outra coisa que está ligado a tudo que ele já falou desde o começo da carta. E para que a gente entenda isso, é sempre bom lembrar que qualquer carta do Novo Testamento não é um catado de informações juntadas e enviadas para uma igreja. Na maioria das cartas, tá? Talvez aqui só a carta de Tiago foge um pouco desse padrão. A carta de Tiago ela tem mesmo uma construção mais tipo livro de sabedoria, com uma série de ensinos, uma série de ensinamentos a partir de afirmações que Tiago vai fazendo, ou de pontos específicos que vai fazendo, mas a grande maioria das cartas, especialmente as cartas paulinas, elas têm uma sequência de raciocínio, que começa no início da carta e vai se desenvolvendo até o final da carta. E a carta aos Romanos, exatamente porque é uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu, talvez a mais importante, né? Tem sempre uma discussão sobre a importância, né? E aí fica difícil você tentar elencar, mas de fato ela é a carta que o apóstolo Paulo mais trabalha conceitos encadeados de forma longa, inclusive, do primeiro até o último capítulo. Então é importante que a gente entenda que Paulo tem uma linha de raciocínio que está fundamentada no conceito que ele está apresentando do Evangelho. Ele inicia a carta apresentando o Evangelho, ele inicia a carta falando do Evangelho. Eu já expliquei aos irmãos em outros momentos que o propósito do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, é se apresentar a uma igreja, a igreja de Roma, de quem ele esperava ajuda para uma viagem missionária que ele pretendia fazer até a Espanha, uma viagem que provavelmente não aconteceu, a gente não tem certeza absoluta, mas tem quase certeza de que essa viagem nunca chegou a acontecer, mas o fato é que ele escreve essa carta a uma igreja que ele não conhece, uma igreja que ele conhece de ouvir falar, ele sabe de informações da igreja, mas não é uma igreja que ele plantou,
é uma igreja que o conhece pela fama dele, do apóstolo aos gentios, que já plantou outras tantas igrejas ali próximas daquela região, tá? Mas não é uma igreja que o conheça pessoalmente. Então, ele escreve uma carta onde ele trata do evangelho do início ao fim, na expectativa de que aqueles irmãos, reconhecendo que aquele homem é, de fato, um missionário do Senhor, um evangelista, alguém que está pregando o evangelho genuíno, leve este irmão, leve o apóstolo Paulo até a Espanha. Então, ele vai se encarregar de desenvolver um conceito, do começo ao fim. E o público para quem ele está escrevendo é um público diverso, como na maioria das igrejas que estavam plantadas em solo gentil, em solo europeu ali, ou solo macedônico ali, que é a região onde as principais igrejas estão neste momento. E nesse grupo aqui, ele tem pelo menos 4 grandes grupos ali envolvidos. Ele tem gentios, né, pessoas que não são judias, são de origem gentílica, nasceram na região da Europa, nasceram na Ásia Menor, nasceram em outras regiões ali próximas. Ele vai ter prosélitos, que são gentios que se converteram ao judaísmo, mas por alguma razão também encontraram em Jesus Cristo explicação para aquelas coisas que eles aprenderam a partir da lei e das tradições judaicas. Ele vai ter um grupo de judeus que, na maioria das vezes, a gente pode classificá-los como judeus legalistas. São judeus que, embora até reconheçam a ideia de que Jesus Cristo é, de fato, o Messias, eles entendem que há necessidade de um trabalho sinergista, um trabalho de 2 forças entre Jesus e a lei. Por isso, eles entendem a necessidade da guarda de diversos elementos da lei, inclusive para os gentios. A gente viu essa discussão na Carta aos Gálatas, a gente vê essa discussão em Atos, aquele grupo de gentios que queriam impor, ou melhor, grupo de judeus que queriam impor aos gentios a necessidade de fazer a circuncisão, ou ainda de guardar os elementos do sábado, ou guardar a dieta judaica, a dieta alimentar judaica. E você vai ter também ali um grupo que é menor, mas está presente também, que são os judeus, que a gente vai chamar aqui de judeus libertinos, que são aqueles que, por entenderem, de repente, o que o apóstolo Paulo, ou melhor, por não entenderem completamente o que o apóstolo Paulo está tentando ensinar, especialmente quando ele fala da importância da lei no processo de conversão, justificação e de expiação de nossos pecados, entendem que, a partir de então, a lei não tem mais valor nenhum, e aí eles se libertam da lei de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa, e aí tendem a achar que a lei já não tem mais valor nenhum e não há mais necessidade de você obedecer nenhum preceito da lei. E, nesse sentido, o apóstolo Paulo precisa escrever para essa gama de público e ele precisa destrinchar uma série de perguntas, ele precisa responder uma série de perguntas para todos esses grupos. Ele precisa dizer o que é o Evangelho, para quem é o Evangelho, o que o Evangelho produz na vida daquele que o recebe, como lidar com a vida a partir do Evangelho, qual é o impacto do Evangelho na vida do judeu, qual é o impacto na vida do Evangelho do não-judeu, qual é o impacto do Evangelho na vida de todos aqueles que estão envolvidos ou na própria história da humanidade. Então, tudo isso o apóstolo Paulo está respondendo desde o capítulo 1. E ele vai construindo aqui uma resposta, quase que numa pegada sinfônica, com idas e vindas, voltando ao mesmo tema. Então, você vai perceber que ele começa falando aos gentios, depois ele foca nos judeus, depois ele volta a falar da lei, e aí ele trata de novo com os gentios, e aí ele vai fazendo esse ciclo, essa sinfonia, essa ida e vinda aos temas, e nesse processo ele vai explicando cada um desses temas. E agora ele volta de novo a esse tema da lei e do judeu, especialmente em relação à expectativa do judeu para com a lei. E o ponto crucial aqui, para que a gente precisa entender, é que o apóstolo Paulo, desde o começo da carta, ele não está preocupado em desmerecer a lei, embora em algum momento ele possa parecer que ele fale da lei em um tom mais negativo, em um tom mais negativo, inclusive como nós vamos ver na próxima mensagem, na mensagem da semana seguinte, quando ele vai tratar a lei até mesmo como se ela fosse um ponto de partida para o pecado. Inclusive, ele vai, no próximo trecho, ele vai explicar exatamente que ele não quer dizer isso, que ele não está intentando dizer que a lei é a causadora do pecado. Mas ele vai explicar, e nós vamos ver isso na semana que vem, que há uma relação entre a nossa relação com a lei e o poder e a influência que a lei tem na existência do humano e a própria oportunidade do pecado. Tá? Eu vou explicar isso com mais calma na semana que vem.
Mas, em certo sentido, o que a gente precisa se ater nesse trecho específico aqui é que o apóstolo Paulo está preocupado em fechar qualquer aresta que possa haver na mentalidade ou no entendimento dos seus leitores de que pode haver alguma forma de chegar à justificação que não seja por intermédio da obra de Jesus Cristo. Esse é o ponto principal do apóstolo Paulo, essa é a preocupação dele. Ele quer deixar claro para os seus leitores que não há outro meio de salvação, não há outro meio de justificação que não seja a obra de Jesus Cristo, a obra expiatória de Jesus Cristo e o que Cristo fez na cruz em favor daqueles que o confessam como único e suficiente Salvador. E aí, quando ele volta a tocar nesse assunto de lei, na aplicação que ele faz, aqui nos exemplos que ele usa, inclusive, talvez para nós, que somos ocidentais, que não somos judeus, não estamos ligados a essa tradição judaica por laços culturais, mas muito mais por laços de influência, mas bastante filtrados pelo cristianismo, embora a gente tenha aqui alguns elementos, por exemplo, a gente celebra a Páscoa. Páscoa é uma festa judaica, mas aí os cristãos entenderam que a Páscoa se torna uma festa cristã a partir do momento que Jesus Cristo ressuscita na Páscoa. Mas a gente não celebra a Páscoa judaica, a gente celebra a Páscoa cristã. Embora a gente celebre uma festa que é tipicamente judaica, nós celebramos ela em tons cristãos. E aí você tem todo um filtro que o cristianismo faz das tradições judaicas que a gente foi incorporando. Tá? Então, nesse sentido, ainda que a gente tenha alguma ligação, para nós, muitas vezes, esses textos parecem distantes, parecem não fazer sentido. Parece muito estranho falar para nós, olha, a lei não tem poder para te salvar. E aí você pode ficar pensando, poxa, mas tudo bem, eu nunca me preocupei com a lei, nunca foi algo que eu tivesse muito preocupado comigo. Eu nunca tive essa sensação de que eu precisava obedecer todos os preceitos da lei para que eu pudesse ter salvação. Desde que eu me entendo por gente, o que me foi apresentado é que só Jesus Cristo salva, que o Evangelho de Jesus é que salva. Então, para nós ocidentais, às vezes soa um pouco distante, mas está no texto bíblico e ele tem palavra de Deus para nós. Então, a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo quer falar conosco aqui, a partir desse aspecto, onde ele faz esse contraste com a lei, essa apresentação da lei e essa relação da lei com a graça. O ponto principal do apóstolo Paulo aqui não é avaliar a qualidade ou a função da lei, mas é mostrar a nossa incapacidade de utilizar a lei para nosso favor, a fim de salvação, a fim de encontrar justificação. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano brasileiro, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: aqui a antítese é entre a lei e a graça, como forma de justificação, e não entre a lei e o Espírito, como forma de santificação, de tal forma que, quanto à justificação, não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. E para sermos santificados, não dependemos da lei, mas somos guiados pelo Espírito. Então, esse é o ponto principal que o apóstolo Paulo está tentando tratar nesses versos, e é com essa mentalidade que eu preciso que você entre comigo nesse trecho, para que nós possamos entender o que, de fato, o apóstolo Paulo quer falar a nós, nesse momento, nos dias atuais. De uma maneira geral, esse capítulo, capítulo 7, o ideal é que nós pudéssemos analisar ele de uma tacada só, mas talvez a mensagem ficasse extensa demais e os conceitos ficassem um pouco confusos e repetitivos por causa desse processo de idas e vindas. Então, a gente vai provavelmente dividir em duas, talvez em 3 etapas, mas para que você tenha uma ideia rápida aqui de como é que está dividido o escopo desse capítulo, do verso 1 ao verso 6, a ideia do apóstolo Paulo é nos dizer que nós estamos livres da lei a fim de servirmos a Deus no Espírito. A partir do verso 7 até o verso 13, ele vai fazer uma defesa da lei contra a calúnia de que ela leva ao pecado e à morte. E, por fim, ali do verso 14 até o verso 25, ele vai novamente tocar no ponto da fragilidade da lei, já que ela nem pode justificar, nem pode santificar pecadores. Então, essas 3 divisões vão nortear a nossa análise nos próximos domingos, desse trecho, do capítulo 7 especificamente, porque aqui nós vamos ter esse contraste em que o apóstolo Paulo dá essa apresentação sobre a relação da lei com a graça, e no capítulo seguinte ele já entra falando do Espírito Santo atuando na nossa santificação e como é que ele atua em nosso favor e faz esse contraste entre lei e Espírito Santo para a santificação, conforme a gente já verificou aqui. Então, tendo isso em mente, a gente agora vai passar para o texto, vemos aqui
alguns trechos do capítulo como um todo, dos versos como um todos, vamos separar ele em alguns pontos aqui para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo quer nos falar nessa noite. Então, primeiramente, no verso 1, o apóstolo Paulo apresenta o princípio legal. Ele vai apresentar um princípio legal. O que ele diz no verso 1? Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Aqui o apóstolo Paulo está partindo do princípio de que seus leitores conhecem esse axioma geral. Tá? Então ele diz, olha, falo aos que conhecem a lei. Muito provavelmente ele está falando aos judeus. A sua preocupação maior é falar com os judeus. Quando ele está falando de lei aqui, ainda que todo o conceito que ele vai ensinar aqui, ou esse princípio legal que ele apresente aqui, se aplique normalmente ou facilmente a qualquer corpo legislativo de uma sociedade civilizada, ainda que se aplique a ideia aqui, que nós vamos tratar, esse princípio legal, ele tem em mente a lei do Senhor, ele tem em mente aqui a lei dos judeus. Essa é a sua preocupação, embora, como eu disse, esse princípio que ele vai apresentar se aplique a qualquer corpo legislativo de uma sociedade minimamente civilizada, tá? Porque em qualquer sociedade civilizada, do momento que alguém nasce até a sua morte, ele está sob o domínio da lei, ele está sobre a ordenança da lei. Então, a partir do momento que alguém nasce, já existe um corpo legal que determina algo sobre a vida desse indivíduo. Então, em certo sentido, do momento em que nós chegamos ao mundo, até o momento em que nós partirmos desse mundo, partirmos dessa vida, nós estamos presos a algum tipo de legislação de uma sociedade minimamente civilizada. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está em mente aqui, ele está falando especificamente da lei do Senhor, que ainda que ela só tenha surgido em Moisés, tá, ela já imperava na vida de todos os homens. Ele vai deixar bem claro isso, especificamente na ideia de que, quando Deus fala a Adão e Eva, olha, se vocês comerem dessa fruta, certamente vocês vão morrer. Deus já está estabelecendo um corpo legislativo ali, já está estabelecendo regras, já está dizendo, há uma regra para vocês. Se quebrarem essa regra, haverá uma punição. Aqui a gente tem o axioma básico do que é uma lei, especialmente uma lei penal. Você tem um tipo e você tem uma punição para o tipo. Você especifica a ação e você diz se alguém quebrar essa ação ou alguém negativar essa ação, ela sofre algum tipo de punição. Você tem aqui uma estrutura legal muito simples, que já está lá desde o Éden. Então, independente desse conhecimento explícito de que o apóstolo Paulo está falando da lei do Senhor, é facilmente compreensível de que todos os indivíduos em uma sociedade minimamente civilizada, e ele está escrevendo aos romanos, os romanos são conhecidos por seu amplo corpo legislativo, tanto que nosso direito, o direito ocidental, é altamente influenciado por toda a estrutura romana, civilista, de processos e de estruturas processuais e de estruturas legais. Então, nesse sentido, ainda que ele pudesse até estar falando de uma lei de um sentido genérico, essa ideia de que todo indivíduo, a partir do seu nascimento, a partir da sua existência, está submetido a algum tipo de legislação, isso era plenamente compreensível aos seus leitores, tá? Lá em Romanos capítulo 2, do verso 14 ao verso 15, ele já disse que aqueles que não têm a lei do Senhor, né, o verso diz, porque quando os gentios que não têm a lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham a lei, tornam-se lei para si mesmo, demonstrando que a lei exige, que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Então, para o apóstolo Paulo, o seu objetivo é falar da lei do Senhor, mas a gente pode ampliar esse leque e isso certamente encaixaria em todo tipo de corpo legislativo, porque o princípio que ele está tentando apresentar é que a lei impera sobre todos os vivos, mas não sobre os mortos. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer que você tenha em mente. A lei tem poder sobre quem está vivo, mas não tem poder sobre quem está morto. A partir do advento morte, a lei passa a não ter mais poder sobre aquele indivíduo. Tá? Então, para melhor entendimento, ele vai fazer uma ilustração nos versos seguintes. E aí, do verso 2 e 3, ele traz a ilustração do casamento. E ele diz o seguinte, porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei.
e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Então, para explicar o princípio, o apóstolo Paulo traz o exemplo do casamento. Tá? E aí, como eu já disse anteriormente, tá? Antes que você confunda aqui os textos, não é o propósito do apóstolo Paulo discutir divórcio e novo casamento. Tá? O propósito do apóstolo Paulo aqui é discutir a influência ou poder da lei sobre um indivíduo vivo, e a partir do momento que esse indivíduo passa por o advento da morte, a lei passa a não ter mais poder sobre esse indivíduo. Para falar de casamento, novo casamento, possibilidade de divórcio, o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Tá? É lá que é o endereço que você vai achar o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre divórcio. Embora o que está embutido aqui, tá? O exemplo em si, serve de base, de uma subbase, de uma segunda base para discutirmos divórcio e novo casamento. Mas não é o nosso propósito discutir isso nesta noite, nem nesse momento. O foco dele nessa passagem é na justificação a partir da relação com a lei, considerando a existência da obra de Jesus Cristo. Tá? Então, à medida que o apóstolo Paulo vai aplicando o princípio, ele vai dando melhores explicações sobre o que ele está querendo dizer. E a primeira aplicação desse princípio é a seguinte: a morte muda não apenas as obrigações da pessoa morta, o que é óbvio, elas são canceladas, mas também as obrigações dos sobreviventes com que ela mantinha algum contato. E aqui ele está ampliando essa percepção. É óbvio que aquele que morre passa a não ter mais obrigações para com a lei, ele está morto. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que estavam vivos, que permanecem vivos, que tinham alguma obrigação para com o morto, também estão livres agora desta obrigação por conta do advento morte. Isso é importante entender, porque ele vai fazer uma ligação do que acontece conosco em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, e a nossa relação com esta lei do Senhor que impera sobre todos os homens, essa lei que aponta e que fatalmente nos condenará à morte por conta dos nossos erros. Então, nesse sentido, ele diz aqui, no verso 7, capítulo 7, verso 2, porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Então, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: o contrato aqui é claro, a lei prende a mulher casada ao marido, mas a morte a liberta, e a liberta de forma completa. E é importante isso, é importante entender, porque no original aqui, no texto original, o verbo que é usado aqui por livre, né, a expressão em grego que o apóstolo Paulo usa para falar de livre, ela pode significar também a ideia de anular ou de destruir. Então, se a gente tentasse fazer aqui uma releitura do texto, ele poderia dizer algo seguinte: porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, esta obrigação está destruída, essa obrigação está anulada. O status dessa mulher passa a ser um status de mulher livre, não mais presa ao marido, não mais presa àquele casamento. Tá? Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que o status da mulher como esposa foi abolido, completamente desfeito. Ela deixou de ser esposa, ela não é mais esposa. Tá? Embora, se a gente tente fazer aqui um paralelo com o direito nacional, a gente sabe que a mulher que se torna viúva, o seu estado civil permanece como viúva. Então, em um certo sentido, ela ainda está ligada com aquele histórico. Mas o fato é que, para fins legais de novo casamento, não há nenhum empecilho a partir desta realidade. Afinal de contas, agora ela não é mais uma mulher casada, ela é uma mulher em um outro estado. Mas, para a compreensão do que o apóstolo Paulo quer dizer, na sua mentalidade, no seu exemplo, o que ele quer dizer é que esta mulher ela está completamente livre. Não há mais nenhuma amarra em relação a ela. Por isso, a conclusão do apóstolo Paulo é lógica, é que enquanto não houver esse advento morte, esse evento, a mulher, ainda que se separada do marido, se vier a se casar novamente, ela comete adultério, porque ela ainda está ligada a uma lei anterior que lhe prende àquela realidade. Tá? E aí, nesse sentido, ele diz, lá no verso 3, assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas existindo o evento morte, a mulher está livre. Por isso, no verso 3 ainda ele vai dizer, mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera caso se una a outro marido. O ponto de diferenciação aqui entre as duas situações é a morte. No caso do exemplo aqui, a morte do marido. Tá? Mas somente a morte pode garantir a libertação da lei.
Somente a morte pode produzir na vida daquela mulher a libertação da lei do casamento e, portanto, o direito e a possibilidade de se casar de novo. Essas referências que o apóstolo Paulo está fazendo de morte, libertação da lei, eventual novo casamento aqui, elas vão começar a nortear o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar nos próximos versos. Ele vai fazer um paralelo do que acontece conosco na pessoa de Cristo e no intermédio, e no momento em que ele vai afirmar nos capítulos anteriores que na conversão e no batismo nós morremos com Cristo. E uma vez que morremos, ressuscitamos. E se morremos, a lei que operava em nós, ou que nos dominava, já não tem mais domínio sobre nós, porque morremos com Cristo. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer tratar. É disso que ele quer dizer. É por isso que ele vai fazer um contraponto aqui entre lei e graça. E aí ele passa para a aplicação teológica no verso seguinte. No verso 4 ele diz o seguinte: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então, para Paulo, há um claro paralelo aqui. Assim como todos os seres vivos estão sob o domínio da lei, das leis humanas até a sua morte, e o mesmo princípio se aplica à lei do Senhor, todos os seres vivos estão sob o domínio da lei do Senhor, a lei do Senhor impera sobre todos os indivíduos, quer ele reconheça a existência de Deus ou não, quer ele confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou não, quer ele reconheça a existência da lei do Senhor ou não, o fato é que a lei do Senhor impera sobre todos os indivíduos, vivos e existentes. E a prova disso é que, ainda que a lei só tenha surgido em Moisés, a morte pegou cada um dos indivíduos, desde Adão até Moisés. Porque é a lei do Senhor que diz: o dia que comer dessa fruta, certamente morrerás. Então, nesse sentido, como o apóstolo Paulo explicou, que nós estamos ligados a Adão, recebemos a punição da morte desde Adão até Moisés, e de Moisés em diante, o fato é que a lei do Senhor impera sobre todos os indivíduos. E nesse sentido, então, todo mundo está ligado à lei do Senhor, todo mundo está casado com a lei do Senhor. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer dizer. Nós estamos irremediavelmente unidos a ela desde o nascimento, e somente a morte pode nos separar desta lei. Somente a morte pode tirar dela o poder sobre nós. Então, nesse sentido, quer você creia ou não, quer você aceite a existência de um Senhor Criador de todas as coisas ou não, o fato é, todos estão debaixo da lei do Senhor. Então, se nós quisermos nos unir a Cristo em um novo casamento, nós só podemos fazer isso se passarmos pela morte. Só podemos fazer isso se houver o advento, morte na nossa existência. Então, resta agora entender duas coisas sobre esta morte que o apóstolo Paulo fala no verso 4, quando ele diz ali: assim também, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que como é que essa morte acontece. Ela acontece, pelo texto, mediante o corpo de Cristo. E aqui tem daqueles elementos que eu já comentei com os irmãos ao longo da carta aos Romanos, de elementos místicos, de questões misteriosas que nós não conseguimos explicar por completo, mas nos é afirmada a partir do texto bíblico, e o que o apóstolo Paulo afirma é que quando nós morremos com Cristo, ou melhor, quando Cristo morre e nós confessamos Ele como único e suficiente Salvador, e nós passamos pelo batismo, nós somos unidos a Cristo na sua morte e unidos a Ele na sua ressurreição. Então, uma vez unidos a Cristo, o que acontece com o corpo de Cristo acontece conosco. Então, o que aconteceu com o corpo dele e o que aconteceu com o nosso corpo, quando nós nos unimos a Ele, nós fomos unidos a Ele e, nesse processo, então, nós morremos para uma relação anterior. Por isso, Paulo afirma que no batismo nós morremos com Cristo. Ele vai falar disso no capítulo 6, nós vimos nas semanas anteriores. E uma vez unidos com Cristo na sua morte, nós estamos livres do domínio da lei, da relação contratual e perpétua com a lei. A segunda afirmação, ou melhor, a segunda coisa que nós precisamos entender é o que significa morrer para a lei. Tá? Então, em Romanos capítulo 6, do verso 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele?
há um paralelo aqui entre as expressões. Na verdade, eu até tinha colocado no rascunho uma série de paralelos que há entre o capítulo 6 e o capítulo 7, mas eu achei que ficava um pouco extenso, nós ainda vamos ter ceia. Então, para que não ficasse muito extenso, mas eu recomendo que você leia depois com calma, capítulo 6, capítulo 7, e comece a perceber os paralelos que o apóstolo Paulo vai traçando entre os exemplos que ele vai dar. Mais para frente eu ainda vou voltar ainda aos exemplos que ele foi dando ao longo dos últimos capítulos, para que a gente veja essa progressão de raciocínio do apóstolo aqui. Mas para ele há aqui um paralelo entre a afirmação que ele diz, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele, da mesma forma há um paralelo quando ele diz que nós morremos para a lei. Então, nesse sentido, morrer para a lei é igual morrer para o pecado. Pois se nós morremos para o pecado, se morrer para o pecado significa assumir a pena, ou seja, o salário do pecado é a morte, quem peca recebe a morte, tá? Então, assumindo a pena do pecado, que é a morte, quem determina essa pena é a própria lei do Senhor. Então, uma vez que nós morremos para o pecado, morremos também para a lei, morremos para as consequências do pecado, morremos também para o domínio da lei nas nossas vidas. Portanto, morrer para o pecado é a mesma coisa que morrer para a lei. E qual é o propósito do apóstolo Paulo em dizer isso, em fazer essas afirmações? Ele tem dois propósitos, um imediato e um propósito final. Esse propósito imediato é que nós passamos a pertencer a outro, ou seja, aquele que ressuscitou dentre os mortos, como ele fala na parte B do verso 4. Então, a partir da morte, desse evento da morte em Cristo Jesus, nós agora passamos a pertencer a outro, pertencer a Cristo Jesus, aquele que ressuscitou da morte. E aqui é interessante fazer uma nota sobre essa dinâmica da ilustração dele, porque a tendência nossa aqui é tentar encaixar, né, olhar para esse exemplo do apóstolo Paulo, tentar descobrir quem é quem aqui em todos os exemplos. Inclusive, há alguns comentaristas que, inclusive, tecem aqui uma crítica ao apóstolo Paulo, no sentido de achar que as ilustrações do apóstolo Paulo não são as melhores possíveis e que ele carece um pouco da finesse que Jesus tinha quando fazia as suas parábolas, né, que eram muito mais amarradinhas e fechadinhas, né? Talvez Jesus entendesse um pouco mais de storytelling e o apóstolo Paulo entendesse um pouco menos. Mas isso é o de menos, porque não me parece que a preocupação do apóstolo Paulo é dar um exemplo todo fechadinho, todo amarradinho. Ele quer apenas essa ideia, olha, para que você se liberte da lei, tem que ter morte. Se não tiver morte, não tem como se libertar da lei. Se não tiver morte, você continua preso à lei. Então, a única forma de você se unir a Cristo é aceitando que na morte de Cristo, você foi incluído na morte de Cristo. É reconhecendo que aquela morte é a sua morte também. É entendendo que aquela ressurreição é a sua ressurreição também. É que aquela cruz é a sua cruz também. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está muito mais preocupado com esse axioma do que propriamente em dar um exemplo que todos os pontos estejam certamente amarradinhos aqui. E aqui o ponto que eu quero chamar a atenção é porque, na ilustração do apóstolo Paulo, quem morre é o marido, tá? Mas quando a gente vai fazer a aplicação, nós não somos o marido, nós somos a esposa. Então, quem morre na aplicação somos nós, não o marido. E a gente vai fazer uma explicação disso na semana que vem, vamos voltar a esse exemplo aqui para entender qual é a relação com a lei. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que a lei não morre. É isso aqui que você precisa entender. Porque para o apóstolo Paulo, a lei não morre. A lei não morreu, a lei não deixa de ter valor, a lei não deixa de ter importância. A lei não deixa de ser a lei do Senhor. A lei do Senhor continua sendo boa. A lei do Senhor continua sendo perfeita. A lei do Senhor continua sendo aquela que liberta a alma, aquela que traz a nós renovo de espírito, como o salmista nos diz. Então, a lei aqui não morre, ela permanece. Ela é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não morre. Ainda que ele vá usar aqui umas expressões que, a princípio, pareçam tanto quanto estranhas, porque ele vai dizer caducidade da lei ou antiguidade da lei, né? Ele vai falar dessa ideia um pouco, vai aparentar que a lei nos traz algum tipo de malefício, algum tipo de negativo, de elemento negativo, mas o fato é que, quando ele aplica o exemplo, quem morre somos nós, a lei permanece viva. No exemplo que ele deu, quem morria era o marido, que seria aqui o paralelo da lei, né?
porque, afinal de contas, quem quer se libertar do casamento não é o marido, é a esposa, lá no exemplo. A ideia da libertação é a esposa, e nós é que queremos nos libertar desse domínio que existe sobre nós, esse domínio da lei que impera e que determina a nossa sorte, destinando-nos à morte por conta de nossos pecados. Então, o propósito do apóstolo Paulo se cumpre na essência da ilustração, que é que a morte garantiu a nossa libertação da lei e viabilizou o nosso casamento com Cristo. E o propósito final do apóstolo Paulo é que nós venhamos a dar frutos para Deus, que é o que ele diz na parte C do verso 4. Então, a ideia final é de que agora nós morremos para aquele relacionamento antigo, nos unimos em um novo relacionamento, e neste novo relacionamento nós temos capacidade de produzir frutos para glorificar a Deus, porque no relacionamento antigo, naquela união antiga, o único fruto que nós conseguimos produzir era a morte, por conta de nossos pecados. Mas uma vez que nós morremos para aquela relação, morremos para o pecado, estamos unidos a Cristo Jesus, estamos ressurretos em uma nova união com Cristo Jesus, agora sim nós podemos produzir vida, produzir algo positivo, produzir algo benéfico, produzir algo que agrada ao Senhor. E aí, do verso 5 e verso 6, ele passa a fazer uma antítese aqui, a antítese fundamental, ele vai antagonizar esses dois conceitos aqui. Então, ele diz o seguinte, verso 5 e verso 6. Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. E eu peço a sua vênia aqui, eu peço a sua atenção, no sentido de que essa expressão que você está lendo comigo aqui, paixões dos pecados suscitados pela lei, a gente vai explicar isso melhor na semana que vem, tá? Eu estou me atendo aqui a um ponto específico desses primeiros 6 versos aqui, mas semana que vem a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, quando o apóstolo Paulo vai fazer essa defesa da lei, e a gente vai explicar como é que a lei suscita pecados, como é que a lei nos apresenta essa possibilidade do pecado, ou aguça em nós o desejo pelo pecado. Aí ele diz, quando estávamos na carne, as paixões do pecado suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade de espírito e não na velhice da lei. Então, novamente, o apóstolo Paulo utiliza aqui contrastes para mostrar essa relação do antes e o depois de Cristo. Tá? No capítulo 5, ele usou um outro contraste entre Adão e Cristo. No capítulo 6, ele contrasta as duas escravidões, a escravidão da morte e a escravidão do Senhor, a escravidão em Deus. Agora ele se aproxima um pouco mais desse contraste das alianças. A aliança antiga, que é baseada na lei, e uma segunda aliança, que é baseada na graça, que é baseada na obra de Cristo Jesus. Então, acompanha meu raciocínio aqui para ver se a gente consegue entender essa antítese que o apóstolo Paulo está tentando nos apresentar. Então, ele vai dizer o seguinte, eu estou caminhando desde o capítulo 5 e vou até o capítulo 7 aqui. Assim como todos nós estávamos ligados em Adão e éramos escravos do pecado, ligados em Adão, ele fala disso no capítulo 5, éramos escravos do pecado, ele fala isso no capítulo 6, estávamos todos ligados à lei do Senhor, ele fala isso no capítulo 7, que novamente aqui chama a atenção que ainda que só venha aparecer lá em Moisés, já estava presente desde o Éden, por isso todo mundo está sob a lei do Senhor, desde o momento da sua existência até a sua morte. Né? Quando Deus falou a Adão lá, se comerdes dessa árvore, certamente morrereis, a lei do Senhor já estava exposta, apresentada e estabelecida no universo criado. Então, independente de nós sermos judeus ou não, ainda que o texto fale muito mais aos judeus do que a não-judeus, o fato é que todos estávamos atados à lei do Senhor. E uma vez que, à semelhança de Adão, desobedecemos à lei do Senhor, recebemos a punição determinada pela lei do Senhor. A prova disso é que a morte reina sobre todos os homens, a morte determinada pela lei do Senhor. O salário do pecado é a morte. Ele falou isso no capítulo anterior. Portanto, nesses versos específicos aqui, o apóstolo apresenta essa antítese entre esses dois tempos. Um tempo em que a lei operava e a lei se impunha sobre nós, e agora um tempo em que a lei não tem mais poder sobre nós e a lei não mais impera sobre nós. Quem reina sobre nós é a graça, quem reina sobre nós é o próprio Cristo. Então, uma vez que nós fomos pessoalmente transferidos
dessa velha aliança, desse velho mundo, de Adão para Jesus Cristo, da escravidão da morte para a escravidão da vida em Cristo Jesus, da lei para a graça. Uma vez que nós fomos transportados nessa relação, nós estamos livres das amarras dessa antiga aliança e livres para nos unir a uma nova aliança. É isso que o apóstolo Paulo está tentando apresentar a nós, desde o capítulo 5, com esses diversos contrastes que ele vai fazendo entre esses elementos. Então, em nossa antiga vida, nós éramos dominados por aquele terrível quarteto que ele já mencionou lá no capítulo 5, a carne, a lei, o pecado e a morte. E em nossa nova vida, porém, agora nós somos libertos do domínio desse quarteto mortal, e agora nós somos escravos de um Deus, e nós agora atuamos e agimos pelo poder do Espírito de Deus. Nós estávamos na carne, agora nós estamos no Espírito. Estávamos atados à lei, agora nós estamos livres. Produzíamos frutos para a morte e agora produzimos frutos para Deus. É esse o contraste que o apóstolo Paulo está em mente quando ele fala esses versos todos do capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. E como é que tudo isso aconteceu? Mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o qual nos une no dia da nossa conversão a Ele. A partir de então, a sorte de Cristo é a nossa sorte. O que acontece a Cristo, acontece a nós, porque estamos unidos a Ele. Fomos libertos de uma união anterior, estamos livres dessa união, porque em Cristo morremos, e a partir do momento em que em Cristo também ressuscitamos, estamos agora livres para contrair novas núpcias. Agora não mais com o pecado, não mais com a lei, não mais com a escravidão da morte, mas com a vida, com a graça, com a liberdade, com o próprio Cristo Jesus. Então, nós morremos para a lei por meio de Cristo Jesus. Ele fala isso na parte A do verso 4. Pertencemos a Cristo porque ressuscitamos dos mortos juntamente com Cristo. É o que ele diz na parte B do verso 4. Deixe-me finalizar com algumas aplicações aqui. Eu entendo e peço também a compreensão dos irmãos. Boa parte das dúvidas ainda ficarão em suspenso sobre a questão da lei. A gente vai tratar disso na semana que vem, vai voltar ao restante do texto e vai aprender um pouco mais, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas lições, algumas aplicações desse axioma que o apóstolo Paulo está apresentando e dessa compreensão de que em Cristo Jesus nós fomos libertos de uma realidade anterior que destinava a nossa sorte, determinava a nossa vida, não havíamos como escapar daquela realidade, mas ao nos unirmos em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, nós escapamos daquela realidade. Tá? O que você precisa entender aqui de maneira mais simplória e de maneira mais objetiva é que a lei do Senhor determinou que todo aquele que peca deve morrer. Todo aquele que peca deve morrer. E o apóstolo Paulo já destrinchou todo um capítulo explicando que todos pecaram. Ninguém escapou. Todo mundo está nesta condição. Logo, todo mundo está fadado a morrer, porque a lei do Senhor domina sobre... A lei do Senhor domina sobre todos. A lei do Senhor determina este destino para todos, porque a lei do Senhor é lei. A lei do Senhor é soberana. A lei do Senhor impera. Então, nesse sentido, o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer é que a única forma de nós nos livrarmos desse destino, a única forma de nós nos livrarmos dessa sorte maldita é por intermédio da morte. Contudo, se morrermos sob a lei, o nosso destino é a destruição eterna. Então, nós precisamos ressuscitar para podermos experimentar uma outra realidade. E onde é que isso acontece conosco? Mediante a obra de Cristo. O ponto do apóstolo Paulo é explicar para os seus leitores que a única forma de fugir do domínio da lei e da determinação da lei é por Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Só mediante o que acontece com Jesus e a obra de Jesus Cristo é que nós podemos finalmente nos libertar daquela realidade e adentrar a uma nova realidade, uma realidade de liberdade, uma realidade agora onde nós podemos viver livres do domínio do pecado e viver para a glória de Deus. Então, deixe-me fazer 3 aplicações aqui
a partir da compreensão que a gente acabou de esboçar. A primeira grande aplicação que o texto tem para as nossas vidas é a inexorável compreensão de que todos estão debaixo da lei do Senhor. Tá? Não há escapatória. Já expliquei um pouquinho antes, mas quero reforçar essa ideia. Para o apóstolo Paulo, todos os homens, todas as mulheres, toda a criação está casada com a lei do Senhor. E uma vez que está casado com a lei do Senhor, esta lei tem domínio sobre ele por toda a sua vida. Então, nesse sentido, essa lei impõe sobre nós uma exigência tremenda. Essa lei impõe sobre nós uma determinação de dizer que se você tropeçar em uma única vírgula dessa lei, você está tropeçando em toda a lei. E ao tropeçar em toda a lei, o que resta para você é condenação. O que resta para você é morte. O que resta para você é um destino trágico, um destino definitivo. Então, essa lei exige uma santidade, uma perfeição e uma total e completa ausência de falhas. Nessa relação, nós não conseguimos produzir nada de bom. Nessa relação, nós só conseguimos produzir morte. Não por culpa da outra parte, não por culpa da lei, porque a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas porque os nossos corações, os nossos desejos são incitados pelas proibições da lei e nos levam a pecar. E ao cairmos em pecado, estamos condenados pela própria lei. Então, nesse sentido, o fato é que nós precisamos compreender que ninguém escapa dessa relação. Todos estão fadados a essa relação, todos estão aguardando o seu justo pagamento, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E todos permanecerão nessa relação, inexoravelmente vão ter o mesmo destino, o destino da morte. A segunda aplicação é que, graças à obra de Jesus Cristo, nós temos um meio de nos livrarmos da relação anterior. Agora, livre, nós podemos produzir o que agrada a Deus. Eu quero convidar os irmãos a se embelezarem com o que o apóstolo Paulo escreve. Porque muitas vezes a gente trata o evangelho como se fosse apenas uma coisa corriqueira e simples. Do tipo, a gente está meio em dificuldade aqui, está meio difícil fazer o que é a vontade de Deus, aí Jesus veio e fez ali algo para a gente, ele era Deus, então ele aguentava a morte, então a gente trata muitas vezes o evangelho como se fosse algo muito corriqueiro, muito dia a dia, uma coisa muito cotidiana. E, na verdade, o evangelho ele é uma coisa ampla e extrema, uma coisa que atinge pontos que a gente não consegue nem compreender. Quando o apóstolo Paulo começa a destrinchar isso nas suas cartas, a preocupação dele é que você se embeleze cada vez mais com isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que, graças à obra de Jesus Cristo, nós tivemos um meio para nos livrarmos de um destino definitivo, cruel e de destruição. É por intermédio dessa obra, e somente dessa obra, que nós podemos nos libertar de uma condenação eterna, de uma destruição eterna que estava determinada para todos os indivíduos, porque todos pecaram. Logo, todos carecem da graça de Deus. Essa graça é demonstrada na obra salvífica de Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário, na sua expiação dos pecados e na sua ressurreição. Então, graças a Cristo, nós podemos agora nos relacionar em uma nova realidade. E nesta nova realidade, nós podemos produzir justiça, nós podemos produzir vida. Nesta nova relação, aquilo que nos impedia de produzir vida, nos foi retirado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. E esse é um ponto, eu já falei nas últimas semanas, eu volto a refrisar com os irmãos, a repisar com os irmãos. Em Cristo Jesus, o crente pode não pecar. Ainda que você possa compreender a limitação do ser humano, que nós vamos fatalmente tropeçar aqui e ali, mas o fato é que em Cristo você pode resistir ao pecado. Fora de Cristo você está amarrado a um pecado que determina a tua sorte. Você está preso a uma relação que não te dá espaço para fazer algo diferente, que não seja fazer aquilo que agrada ao seu coração, que é pecar.
Mas em Cristo Jesus, nós somos libertos para uma relação onde agora sim nós podemos enfrentar o pecado, dizer não a ele e fazer o que é agradável ao Senhor. Ainda que nós possamos reconhecer que eventualmente a gente vai tropeçar, vai falhar, vai cometer um erro aqui ou ali, por isso nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós temos plena convicção de que mesmo esses pecados que nós cometeremos ainda na nossa caminhada já foram pregados na cruz do Calvário e lá morreram com Cristo Jesus. Nós temos consciência disso, mas o fato é que eu não estou mais preso a uma lei que quase que me empurra em direção à morte e ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo está querendo chamar a nossa atenção nessa noite. Em Cristo Jesus você experimenta liberdade, porque em Cristo você morreu e em Cristo você ressuscitou. Uma vez que você morreu em Cristo Jesus, você está liberto das amarras que existiam antes sobre você. E agora você está livre para fazer aquilo que de fato Deus te fez para fazer, te criou para fazer. Essa é a relação com a graça. Essa é a nova aliança. A terceira e última aplicação que nós temos a partir desse texto, especialmente para nós ocidentais, não judeus, é que qualquer tipo de legalismo que objetive ou viabilize a justificação de um ser humano deve ser rechaçado por nós. Somente Cristo é suficiente para a justificação de nossos pecados. Nós precisamos constantemente e repetidamente nos lembrar que nós confiamos em Cristo e somente em Cristo. Nós esperamos por Cristo e somente por Cristo. Nós cremos que só Cristo salva. Não é um conjunto de regras que vai me fazer justo diante do Senhor. Não é um conjunto de formas comportamentais, não é a minha vestimenta, não é o meu andar, não é o meu linguajar, ainda que eu já tenha explicado aos irmãos, e a gente reforça sempre que é óbvio que nós agora fomos chamados para viver em novidade de vida, não como vivíamos antes. O exemplo que eu dei nas últimas mensagens é aquela ideia do indivíduo que muda de país, mas ele não se integra na comunidade daquele país ou na cultura daquele país, ele prefere viver no gueto do seu país de origem. Entre o reino da graça e o reino do pecado, não tem isso. Lá no reino da graça não tem o gueto daqueles que vieram do reino do pecado. Não tem aquele povo que tem a comida do reino do pecado. No reino da graça é novidade de vida, é uma outra vida. Então é óbvio que a sua vida vai mudar, o seu comportamento vai mudar, a sua vestimenta vai mudar, o seu falar vai mudar, o seu pensamento vai mudar. Essas coisas serão transformadas pelo Espírito Santo, pelo processo de santificação. Mas não são essas coisas que nos levam à justificação. Não é porque você parou de fumar que você vai ser justificado. Não é porque você parou de beber que agora você é salvo. Não é porque você agora parou de falar palavrão que você é justificado. O que justifica é a obra de Cristo. Por isso você tem que se agarrar a Cristo. Por isso você tem que abraçar Cristo, clamar por Cristo, esperar única e exclusivamente em Cristo. E confessar constantemente que só Jesus Cristo salva. Nós precisamos nos libertar de qualquer tipo de imposição que ainda seja positiva, por um lado, a ideia de termos um conjunto de regras que nos norteiem no nosso comportamento, mas nós precisamos nos libertar da ideia de que, porque eu cumpri uma sequência de regras, eu agora sou merecedor de salvação. Nós não somos merecedores de salvação por obras, nós recebemos salvação por graça, ainda que a partir da salvação, nós somos agora encaminhados para uma realidade em que nós vamos produzir boas obras, uma realidade em que vamos produzir bom fruto, uma realidade em que nós vamos produzir novidade de vida, como o apóstolo Paulo nos falou no capítulo anterior. Por isso, meu querido, apegue-se a Cristo, clame por Cristo, busque a Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Vamos orar? Antes de passarmos ao momento da ceia, e aí eu peço que avise o pessoal lá do culto infantil, para que as irmãs também possam vir, para que todos possamos participar da ceia. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela tua revelação que nos é apresentada por intermédio da escrita do apóstolo Paulo, que, ainda que exija de nós um pouco de atenção e bastante concentração naquilo que ele está ensinando a nós, nós cremos que isso tudo
parte de como o Senhor deseja se revelar a nós, e por isso nós te agradecemos, porque à medida que o Teu Santo Espírito nos ajuda a concentrar naquilo que a Tua Palavra está revelando a nós, nós vamos adentrando num mar de belezas que são nos apresentadas a partir da obra de Cristo Jesus. E nós te agradecemos por essa obra que nos libertou de toda e qualquer amarra que nos prendia a uma realidade onde nós não conseguimos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Mas, pelo contrário, agora, em Cristo Jesus, nós estamos livres para produzir fruto de vida, fruto de justiça, fruto que agrada ao Senhor. Em Cristo Jesus, agora, unidos a Ele, na sua morte, na sua ressurreição, nós podemos experimentar novidade de vida, podemos experimentar liberdade, podemos experimentar uma realidade da qual nós nunca poderíamos nem sequer mensurar o que ela seja, porque estávamos atados a uma realidade que nos condenava e nos destinava a uma destruição sem igual. Mas graças à obra de Cristo Jesus, nós podemos experimentar liberdade e novidade de vida. Por isso eu peço, Pai, ao Teu Santo Espírito, que se por acaso houver entre nós alguém que ainda não tenha entendido esta realidade, de que fora de Cristo ele está amarrado a essa realidade da lei que o condena a uma morte eterna por conta de seus pecados. Se houver entre nós alguém que porventura ainda não confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que nesta noite ele possa entender essa realidade e clamar por Cristo e ser unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E uma vez unido a Cristo, ele então experimente liberdade. Liberdade da realidade do pecado, liberdade para uma realidade onde agora ele pode, de fato, fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos. Fala conosco. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos então caminhar agora para a próxima etapa. Convidar os irmãos